It have been great, very, very wonderful. All right. Okay. I'm tired. How can I say faxina in inglês? House cleaning. Monday is time house cleaning. It's house cleaning time. Monday is house cleaning time. In the last day, I have been fine. Have been, né? I don't know. Can you repeat, please? Você quer saber como foram os dias? Ok. The few days have been serious? Interesting. Okay. Hello, good evening. Oh, I'm right. I'm doing well. I've been the day. Oh, my days uh, was been have been well, good, very good.
My day, my days have been the last few days was been have been uh, perfect few days. Auxiliary verbs. To be, to do, to have, and can. Não, can é modal, né? Will. Op. Alô, alô? Tá uma barulhada aí, não sei de quem é o microfone, não. Aí, show, ficou melhor, ficou melhor. Let me change something here. Okay, guys, do you hear me? Yes? Okay. So, João, conjugate the to be verb for me, please. I am, you are, he is, we are, He is, she is, it is. it is, we are, they are, We are, you are, they are. Yes. In the past, buddy. The past, I was, I was, no, You I were. was, you were, she were, He were, was. She was. she was, perdão. He was, she was, it was, they We. were, we were, they were. Aí, finalmente, they were. Exatamente. Paulo, please conjugate the to do verb. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. E o the past é tudo did. Exactly. I did, you did, he did, she did, it, e aí por diante. Kenya, please conjugate the to have verb for me. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. É isso, poderia colocar o you ou não. Pessoal, na literatura vocês vão encontrar às vezes o you repetido ou não. Porque como o you ele vale tanto para você quanto vocês, não faz tanta diferença. Se você repete ele ali, é mais para deixar claro que, ó, que é lá em cima era singular, aqui embaixo é plural, né? Mas se você já sabe disso, não faz diferença. Ok, guys. Kenya, what are the four tenses? What are? What are the four tenses? Verb conjugation. The verb tenses. No, I want to know what are the verb tenses, the four verb tenses. Simple. Quais são os quatro? Tenses. The simple,
progress, Pro- perfect, simple, progressive, or continuous, perfect, and the last one. happy universities, please. Perfect continuous. Perfect continuous. Okay? So guys, I'm not going to ask you to give me examples of sentences in these tenses, because if I do that, there will be not enough time to do the exercise I want with you. But I'm going to tell you one sentence for each tense. All right? Pay close attention. Simple tense. I study or I do study. Simple past tense. I studied or I did study. Simple future. I will study. Present continuous. I am studying. Past continuous. I was studying. Future continuous. I will be studying. Okay? Perfect tense. Present perfect tense. I have studied. Past perfect tense. I had studied. Future perfect tense. I will have studied. Present perfect continuous tense. I have been studying. Past perfect continuous tense. I had been studying. Future perfect continuous. I will have been studying. Ok? Did you Cara, já get me it? perdi na segunda já. Tranquilo, João, você não estudou tenses ainda. Não precisa ficar, não precisa ficar com esse grilo Já, ainda. já me perdi, já tô achando que eu tô estudando mandarim já. Não. Você ainda não estudou tenses, tá? Aqui é só para recapitular com quem já estudou, tá bom? Fica tranquilo. Eu também não estudei, não. Estudou sim, Kenner. Você já não tem essa, vamos lá. Mas tá bom, você lembrou os 4 tenses, legal. O interessante, pessoal, é lembrar da estrutura. Quem é auxiliar de quem, né, em cada situação, como que vai estar o verbo principal em cada situação, o que cada tense quer dizer, né? Claro, a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje, para ter essa recapitulação é o suficiente. Vamos direto ao exercício. Guys, in the last class, João, se você não estiver entendendo, não entendeu alguma coisa que eu disser, me avisa, tá bom? Pode deixar. Não deixa passar batido. So, guys, in the last class, it was just me, Ludmila, and Yasmin, I think. And we were reading a text about St. Patrick's Day. Do you know what is St. Patrick's Day? What is it? Yes, patrono, né, da Irlanda. Exactly. St. Patrick is Ireland's patron. É o patrono, né? O padroeiro da Irlanda. Exactly. And the holiday, St. Patrick's Day, is very well known through the world. Então, o feriado, né, Dia de São Patrício, é muito conhecido através do mundo. Through the world. Ok? In the last class, the exercise was about it. Na última aula, o exercício era sobre isso. Ludmila and Yasmin were reading a text about St. Patrick. Ludmila e Yasmin estavam lendo um texto sobre São Patrício. Ludmila, I asked you to stay quiet for a while, just observe, because the first part you have already read. So I'm going to ask the other students to read the part of the text you have already read. Okay? When we get to the part you didn't read yet, you're going to start reading. Okay? So just observe for a while, and when is your time to speak, I'm going to call you. Do not worry. So, guys, what is the rules of the exercise? Quais são as regras do exercício? Paulo, como você chegou primeiro? Paulo, since you arrived first,
You're going to start reading. Você vai começar lendo. You read the first sentence. Then, João, you translate what Paulo just read. Você traduz o que o Paulo acabou de ler. Obrigado. Ok? Aí Ok, depois, sem problema. then, you read, você lê, e a Kenya traduz o que você acabou de ler. And you, Kenya, translate what he read. Ok? Ok. E aí, Kenya, quando chegar ali na Kenya, Ludmila, já vai estar chegando na parte onde você parou. E aí é você, e a gente segue na mesma lógica. Ok? Paulo, go on. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day is celebrated annually on March 17 in Paulo, honor. só um minutinho, desculpa. Gente, escolham uma cor aqui dessas aqui pra vocês. Roxo, amarelo, azul. Paulo, qual que é a sua cor? Pode ser azul, Azul, beleza. Azul escuro, azul claro. Vamos colocar o azul, tanto esse azul faz. mais escuro aqui, ó. Então esse aqui... Opa. Essa aqui é a sua cor, Paulo. Beleza, vamos lá. St. Patrick's Day is celebrated annually on March 17 in honor on St. Patrick, the patron saint of Ireland. Ireland. Exactly. João, você pode traduzir o que o Paulo leu e ler a sua parte. Tá, o dia de São Patrício é celebrado anualmente, 17 de março, em honra de São Patrício. O patrono da Irlanda, o padroeiro da Irlanda, né, O seria. padroeiro santo, né? Santo da Irlanda, é. Exactly. Vamos lá. Vamos lá, Deixa eu mudar a cor aqui, que eu acho que essa aqui ficou meio escura. Aí, show. Pode? Pode, vamos lá. This holiday, which was religious and cultural, which has religious and cultural significance. Significance. I'm sorry? Significance. This holiday, which has religious and cultural significance, is observed not only in Ireland but also in many countries. In Ireland, but also Ireland, but also in many countries around the world, particularly in places with large Irish community. Irlandesa, né? Irish communities. Kenya, let's go. Translate it. O feriado que é religioso e cultural, tem um significado religioso e cultural, Que tem, é observado não somente na Irlanda, mas também em muitos países aonde o mundo ao redor isso aí. ao redor do mundo, particularmente em lugares com grandes comunidades irlandesas. Isso aí, Kenya, parabéns. São Patrício Agora é em inglês. St. Patrick was born in Roman Britain in the late 40th or early 50th century. His birth name was likely Não precisa pronunciar esse nome do jeito que você quiser, que não tem nada a ver com o inglês, é um nome próprio, né? Então, lá, Maureen Succat, não tem muito o que falar desse nome. Maureen Succat. Se fosse em inglês, seria Sackett, né? Mas aí também é até difícil saber se a pronúncia é assim, porque como não é um nome necessariamente inglês, né? Então é complicado. Vamos lá. Ludmila, por favor, traduza.
St. Patrick nasceu na Britânia Romana, né? Uhum. No século IV, no finalzinho do século IV, Exato. e no Então, ó, começo do século V, né? olha que interessante. In the late 4th or early 5th century. Ou seja, in the late, no tardio quarto, ou seja, no final do quarto, or early 5th. Ou cedo, né? Adiantado quinto, ou seja, o começo do quinto século. Percebe como que a gente vai falar isso? Quando a gente estiver se referindo a períodos de tempo, né? Você O vai seu ouvir nome uma, você vai ouvir uma expressão muito parecida com isso, por exemplo, ah, ah, deixa eu pensar. In the late Cretaceous, por exemplo, falar do Cretáceo, do final do período Cretáceo dos dinossauros, por exemplo. Entende? Toda era grande, todo período maior de tempo, quando ele for falar do começo ou do início, eles vão usar essa expressão. In the late, no final, or early, no início, né? Apesar de não ser necessariamente assim que se traduz essas palavras. Pode continuar, Ludmila. o nome dele de batismo, né? Uhum. Era Likely. Likely você pode traduzir como provavelmente. provavelmente, aí falou, Minnesucat, né? Exatamente. Vamos lá, Ludmila. At the age of 16, he was kidnapped by Irish raiders and taken to Ireland during his captivity. And taken He to was Ireland. as a slave, né? Aqui, né? Exactly. Opa, peraí. Peraí. Voltou. Peraí, Isso eu galera. tinha visto. During his captivity, he worked as a shepherd. Shepherd. O Shepherd. que vocês acham que significa shepherd? Não sei. Vocês já ouviram falar naquela raça de cachorro, German Shepherd? Shepherd. Nunca. Nunca German ouvi. Shepherd. Em português você já tem, talvez já tenha ouvido. Pastor alemão. German Ah, Shepherd. ok. Ah, sim. And turned to Christianity for comfort. Exactly. Paulo, translate it, please. Na idade de 16, ele foi sequestrado por invasores irlandeses e pegou, E, lembrando que o verbo to take pode ser pegar ou levar. Nesse contexto, o que você acha que é? elevou irlandeses, Levado, né? Taken. Levou é elevado, took. O pegou ok, é taken, levado. É o tal do past participle, né? É a forma que tá o verbo quando a gente tá falando de present perfect. elevado irlandeses como Elevado para irlandeses para como um irlandeses, escravo, Ireland e irlandeses. para Irlanda Uhum. como um escravo. Durante Captivity, prisão, né? a prisão dele, ele trabalhou como um pastor e transformou E virou-se cristão? para o cristianismo. Turn to Christianity. Se fosse virou cristão, seria turned Christian. Aqui é turn to Christianity, virou para o cristianismo, entendeu? Por conforto. Exatamente. Sofreu muito, né, galera? Vamos lá. Paulito. After 6 years, Peraí, que eu tenho que colocar a tua cor aqui. Qual que era mesmo? Você escolheu azul, né? Isso aí. azul, acho. Vamos lá. After 6 years, he escaped and returned Returned. to Returned. returned
to his family. However, he late felt a calling to Calling. return. He later Calling. felt a calling. He later felt a Calling. calling to return to Ireland Ireland. as a missionary. Missionary. Ok? E aqui não é return, é return. Lembre-se, pessoal. O que tem o som Return. de R na garganta é o H. Ó. However. Returned, quando é com R. However, quando é com H. Percebe que esse R na garganta, né? Soprado, ele é o H. O R no inglês, o R mesmo, vai ser o R de mineiro. Returned. Você dobra a língua lá pro Return. fundo no céu da boca. Returned. E Ok? however, né? Ok. Vamos lá, João. Depois de 6 anos, ele escapou e retornou para sua família. Certo? Uhum. However, no entanto, mais tarde seria? Uhum. Ele mais tarde, ou mais tarde ele, he later, né? Mais tarde, Isso. sentiu um, como é que se fala? Chamamento não é... Chamado. Eu lembro, porque Chamado. mas não seria chamamento ou chamação, nesse caso, né? Ou chamando, É. calling. Sim, galera, mas o que você tem que entender? O verbo no gerúndio, ele é contínuo quando ele tem o auxílio do verbo to be. Quando o verbo no gerúndio não tem o auxílio do verbo to be, de duas uma, ou ele é um verbo que tá sendo utilizado como substantivo, ou ele é um verbo que está sendo utilizado como um adjetivo. Nesse caso, um chamado é um substantivo. É por isso que eu falo calling. Entende? Entendi. Então eu posso falar assim, ele sentiu um chamamento para regressar. Não, um chamado. Um chamado para retornar. Isso aqui não é um verbo mais. Isso aqui é um substantivo. Entendi. Chamado. Então um chamado para retornar à Irlanda como missionário. Como um missionário. Exatamente. Really? Vamos lá. Patrick is credited with spreading... Credited. Patrick is credited with repete para mim, por favor. Credited. Não é credited. Correto? Credited. Patrick is credited with spreading Christianity across Ireland. According to legend, he used the shamrock. O que é shamrock? Shamrock é um tipo de planta, né? Continua lendo que vai fazer shamrock. I three leafed plant. É uma planta de 3 folhas, né? Three-leafed plant. To explain the concept of the Holy Trinity to the Irish people. Kenya, let's go. Patrício é... Oi? Creditado, não? Acreditado, você dá o crédito por aquilo, ou seja, é a mesma coisa, como tipo assim, se você seria no português algo como conhecido, né? Tido como. Você dá aquele crédito para ele, aquela característica. Patrício é creditado com spreading. To spread é espalhar. Patrício é acreditado... Ou difundir, né? Dependendo do contexto. Eu traduziria spreading aí, em vez de como espalhando, eu traduziria como difusão, né? Que seria o espalhamento. Por difundir o cristianismo... Não, beleza. Por difundir fica legal, tá, Kenia? Mas o que tá escrito aqui seria com difusão do cristianismo, né? Com... spreading, difusão ou espalhamento, né? Christianity, do cristianismo, ok? Ok. Mas a sua tradução não tá errada, eu só tô corrigindo, porque lembrando, galera, aqui eu quero que vocês traduzam do jeito que tá escrito pra
Porque a intenção é vocês memorizarem palavras, né? Vamos lá. Patrício é acreditado With com a difusão difusão do cristianismo across, across. através da Irlanda. There's a dog across the street. Tem um cachorro através da rua, ou seja, do outro lado. Acordando a legenda, De acordo de acordo com a legenda, com a lenda. Ele- Legend. de acordo com a lenda, ele usou o shamrock, a Shamrock. planta, né? Que é o quê? Ele usou o shamrock, o trevo de 4 Tree folhas, Tree-leafed plant. O que é tree-leafed plant? Não é um trevo de 4 folhas. É, de ó, 3 folhas. é uma planta de 3 folhas, na verdade, ó. Tree, Planta de 3 tree, folhas. 3, leafed, folha, ou folheado, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Plant, planta. Entende? Ele usou o shamrock, a folha de 3 folhas plantas, Ou seja, uma planta de para 3 folhas. Para para explicar explicar a concepção, o conceito do Holy Trinity. Trindade Sagrada. Holy Trinity. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. concepção da divindade sagrada, Trindade Sagrada. Holy Trinity. divindade sagrada para as pessoas Irish. From Ireland. irlandesas. Exatamente. Pessoal, antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nisso aqui. Galera, se eu posso descrever uma planta de 3 folhas dessa forma, 3, leafed, folheado, né? Ou folha, o verbo folhear no passado não faz muito sentido no português. Plant. Eu poderia utilizar essa mesma estrutura para falar outras coisas. Como é que eu falaria, tipo assim, um cachorro de 3 pernas? Tree dog. Three Three-leg dog. legged dog. Percebe? Essa parte do passado é sempre assim, né? Na verdade, perceba que ele não quer dizer o passado, porque não é nem verbo, né? Leaf é folha, é um substantivo. Leg é perna, é um substantivo também. O que ele quer dizer assim? Quando você vê o verbo, um substantivo sendo utilizado dessa forma, ele está dizendo que é com aquilo. Entende? Aham. Ou seja, é um cachorro. Com o quê? Com pernas. Quantas pernas? 3. Compreende? É uma planta. Com o quê? Com folhas. Quantas? 3. Vamos mudar aqui, ó. Four armed bug. Bug é inseto. O que está escrito aqui? Não sei o que é armed bug. Arm é braço. E bug é inseto. Então como é que fica? Inseto de 4 braços. Inseto de 4 braços. Exatamente. Four armed bug. Deixa eu pensar mais um. Vou até mudar o conceito agora. Vai mudar de número. Vou mudar o número para uma característica. Vermelho, nesse caso. Porque tudo são características, no fim das contas, né? E aí? Uma pessoa com pele vermelha? Exatamente. É isso aí. Mais um.
Homem de cara Homem de feia? cara feia. Homem de cara feia. Exatamente. Perceberam, galera, a lógica? Vocês vão ver isso o tempo todo no inglês, tá bom? Quando vem, não se confundam. Isso aqui nada mais é do que um adjetivo composto. Ok? Ok. Ok. Então, ó, percebam, como eu disse pra vocês, cada um desses substantivos aqui, ó, ele está sendo utilizado como um adjetivo. É por isso que ele está assim no passado, né? E isso aqui é o que a gente chama de adjetivo composto. É um adjetivo composto de mais de uma única palavra, né? E vocês vão ver isso muito no inglês. Então, quando bater o olho, não fica pensando face, de face, de face. Olha no contexto geral e se atente ao que significa, ok? Vamos lá. Kenya. Another famous legend claims that they drove all the snakes That he drove, not that he drove all the snakes out of Ireland. Frog, this is likely symbolic rather than a historical event. Rather. Lembre-se da pronúncia do R. Rather. Rather than a historical event. Vamos lá, Ludmila. Uma outra famosa legenda. Lenda. Lenda, né? É legenda. Legenda em inglês é caption. Claims é reclamar, mas acho que aí não tá. Claim é reclamar, mas não no sentido de reclamar de, tipo assim, complain, que seria o reclamar no nosso sentido, de reclamar mesmo sobre alguma coisa que está incomodando. Nesse caso, reclamar é o reclamar no sentido de tomar posse de alguma coisa, ou dizer alguma coisa, ou afirmar alguma coisa. Que seria algo como clamar, vamos dizer assim, mais do que reclamar. Ok? Uma outra famosa lenda. Clama que, ou seja, diz Clama que ele drive, então expulsou. Drove, exato. Porque apesar de estar separado aqui, né, galera? Ó, aqui tá drove all the snakes out. A gente vai lembrar, pra quem ainda não viu, não vai lembrar, vai saber agora. Tá bom, João? Todas as cobras da Irlanda? Exatamente. Mas a gente vai lembrar que quando a gente tem um phrasal verb, um verbo frasal, como por exemplo run out, ou drive out, né? To run out ou drive out, eu posso utilizar ele. Eu posso tanto falar assim, ó. We ran out of food, né? Eu poderia falar dessa forma, com ran out dessa forma aqui. Ou eu poderia falar assim, we ran the food out. Nós acabamos com a comida. Ou seja, o phrasal verb ele pode ser separado. Originalmente é run out, mas perceba que o run tá aqui e o out tá aqui. E é como se eu encapsulasse, né? Colocasse o resto dentro do phrasal verb. É por isso que aqui tá assim, ó. He drove all the snakes out. E não he drove out all the snakes. Tanto faz, poderia estar das duas formas e as duas estariam corretas. Ok, galera? Positivo. Então, de novo, Ludmila, por favor. Desde o começo? Please. Outra famosa lenda diz que ele expulsou todas as cobras da Irlanda. Though. Though significa no entanto, apesar. Você pode utilizar o though quase da mesma forma que você utiliza o however. No entanto, isso é praticamente Provavelmente. Provavelmente. Waiter. Provavelmente
É alguma coisa simbólica. Simbólico. Rather significa rather than, seria algo como ao invés do que. Ao invés de um invés de. evento histórico. Exatamente. Ou seja, é mais uma coisa simbólica, uma lenda que aconteceu, do que de fato ele ter expulsado todas as cobras da Irlanda, né? Apesar de poder ser, né? Dentro dos milagres. Vamos lá. St. Patrick's Day was originally a religious feast day established. Originally. Ludmila, Originally. pensa que a maior parte das palavras de origem inglesa, tipo assim, palavras da língua inglesa de origem no inglês, elas são proparoxítonas. Ok? Ok. Então vai ser sempre originally, religious, feast, established. Percebe? Ok. St. Patrick's Day was originally a religious feast day established by the Catholic Church to commemorate St. Patrick's Death, believed to have occurred on March 17th. Exato. Olha que interessante, né? Só de você saber que é proparoxítona, viu como a pronúncia melhora? Só colocar sempre proparoxítona. Ah, mas vai ter vezes que não é, Tite? Vai. Mas a maior parte é proparoxítona. Então é mais fácil você falar tudo como se fosse proparoxítona e adaptar quando não for, do que o contrário, correto? Ok. Aqui é 4,000. 4 centuries. 100, né? Onde? Ah, sim, 461. É 461? Exato. 461. 61. Exactly. AD, 4 centuries. 4 centuries? It was mainly observed in Ireland with church service and feasts. Alguém sabe o que é feast? É o quê? Feast, Paulo, é você que vai traduzir. É festa, não é? Feast é banquete. Feast. Então vamos lá, Paulo. Dia de St. Patrick era originalmente um dia de banquete religioso estabilizado pela Igreja Católica para comemorar a morte de... Pode ser estabilizado, mas nesse caso seria algo como instituído. Tá. Instituído pela Igreja Católica para comemorar a morte do Santo Patrick. São Patrício. Acreditado ter ocorrido em dia 17 de março de 461 d.C. Por séculos, isso foi principalmente observado na Irlanda com serviços da igreja e banquetes. Exato, é o que era feito originalmente no dia de São Patrício, né? Era um dia de banquete e tudo mais, que foi instituído pela Igreja Católica, né? Em 17 de março, lá atrás. A gente não comemora. A gente não comemora isso aqui, não, né? Aqui não. Quer dizer, algumas pessoas comemoram. Quem é de família de tradição irlandesa, que tem aqui no Brasil, né? Comemora sim o dia de São Patrício, apesar de não ser uma coisa tão comum para nós. Vamos lá, Paulito. However, Irish immigrants in countries like the United States helped turn St. Patrick's Day into a larger, more festive celebration. The first recorded St. Patrick's Day parade took place in New York City in 100
7,062 overtime. 1762. 762. 62. Mais fácil, né? 1762. Exato. Overtime, the holiday become associated with, with. Como é que é o depois? Wish? Cadê? With Irish. Irish. With Irish pride, featuring parades, music, dancing, and the color green. Ok, vamos lá. João, Vamos lá. No entanto, os imigrantes irlandeses em países como os Estados Unidos ajudaram a transformar o Dia de São Patrício, tornar o Dia de São Patrício numa celebração mais festiva. numa celebração larger, Mais maior. festiva. Maior. Aí sim, depois. Numa celebração maior, celebração mais. Ele fala, ó. Imigrantes irlandeses em países como os Estados Unidos tornaram o Dia de São Patrício em uma maior, mais festiva celebração. Ah, perfeito. O primeiro record desfile, é né? salvar, né? Record. Gravar, né? A primeira. Como poderia falar então? A primeira gravação de São Patrício? Recorded, ele quer dizer assim, Registro. a primeira vez que foi registrado, exatamente. Tá, então precisa ser o primeiro registro de São Patrício. Teve lugar em Nova York. Teve lugar na cidade de Nova York. O primeiro registro do Dia de São Patrício. Ok, mas o que significa to take place? Olha aqui. Não é registro, é aqui, ó, tá registrado. aqui, ó. Patrício dia. To take place, aqui, ó. Foi estabelecido. Eita. Tá. Acontecer, estabelecer. Foi estabelecido, né, no caso. Não, aconteceu, né? Nesse caso. Em Nova York em 1700. Aconteceu? Aconteceu em Nova York em 1762. Overtime com o tempo, né? Overtime. Uhum. Tá certo? Com o tempo, né? Overtime. Se fosse ao pé, com o seria tempo, além o feriado do tempo, passou. mas aí a gente adapta para com o tempo. Com o tempo, o feriado passou a ser associado. Tornou-se, né? Became. Tornou-se como. Pride é orgulho, né? Orgulho irlandês seria? Tornou-se associado com orgulho irlandês, exatamente. Com desfiles. Featuring, né? Demonstrando. Com desfile. Demonstrando desfiles, músicas e danças e a cor verde. Exatamente. Como assim cor verde? Tipo, é uma tradição deles pintar as coisas de verde? Tudo. Os desfiles eles vão todos vestidos de verde. É tudo um negócio assim, entendeu? Ah, entendi. Vamos lá, João. Vamos lá. Today, Opa, St. Patrick's. Opa, deu birubiru. Today, St. Patrick's Day is celebrated with parades, festivals, and nunca with. With. Exato. With parades, festivals, and various traditions. People often wear green clothing as
It is said that wearing green makes one invisible to leprechauns. 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 Leprechauns é uma, né? Já ouviram falar provavelmente da criatura o Leprechaun, né? É uma criatura folclórica deles lá. Leprechauns. Como é que se fala? Mischievous. Mischievous seria algo como enganadoras, né? Misteriosas. Então, Assim. mischievous, fairy creatures. Fairy é fada, né? Fairies creatures. Porque quando ele fala fairy creatures, é que ele quer dizer como criaturas de contos de fadas, entende? Entendi. From Irish folklore. Irish folklore. Perceba que é proparoxítona, então não é folklore, é folklore. Folklore. Exactly. Não é cities, é cities. Não é rivers, é rivers. Né? Não é Chicago, é Chicago. Nesse caso, ela é paroxítona, né? Porque Chicago é um nome próprio. Provavelmente não tem origem necessariamente no inglês. Aqui, ó, cabbage, né? Por exemplo. Vamos lá. Kênia, traduza, por favor. Hoje, o dia de São Patrício é celebrado com paradas, festivais de várias tradições. Desfiles, festivais e várias tradições. Pessoas frequentemente usam roupas verdes. O as significa como ou conforme. Mas nesse caso, você poderia traduzir como já que. Já que usar verde... Já que é dito, it is said. Isto é dito, simplesmente é dito. Já que é dito que usar verde... Torna, lembrando que o verbo to make pode se traduzir como tornar também. Torna o indivíduo invisível. Torna invisível para... Leprechauns. What is leprechauns? Leprechauns é uma criatura folclórica irlandesa, ok? Ok. Para leprechauns. Aí ele explica, né? Criaturas mischievous seriam como enganadoras, né? Maldosas nesse sentido, de contos de fada. Mischievous fairy creatures. Percebe? From Irish folklore, do folclore irlandês. Ou ele fala então que o leprechaun, né? De ficar invisível é o leprechaun. O que é o leprechaun? São criaturas de contos de fadas, né? Enganadoras, maldosas, do folclore irlandês. Pegou? Peguei. Eu tive na Irlanda no dia de São Patrick's e realmente eu percebi que todo mundo estava fantasiado de verde de alguma coisa. Mesmo? Assim. Aí, ó, tá vendo? Temos aqui uma experiência comprovada da situação. Muito interessante. E eles são muito mesmo, levam assim, bem mesmo ao pé da letra de sair, de verdade. Dizem que é muito parecido com o nosso, dadas as devidas proporções e, né? E intuitos com a festa, com o nosso carnaval. É uma celebração gigantesca, onde todo mundo vai se fantasiar, vai sair e tudo mais. Exatamente. Vamos lá, Kênia, sua leitura. Many cities dye their rivers green, such as in Chicago, where the river has been dyed green. River has been dyed green every year since 39? Não, 39? 39? 19. É os teen numbers, lembra? 1962. 62. Tradition foods like corned beef,
and Cabbage. cabbage are commonly enjoyed, and some people drink Irish stout or whiskey as part of the festivities. Festivities. Exactly. Festivities. Ludmila, vamos lá. Muitas cidades. To Mo- dye, pintam, né? Então, Tingir, na seus verdade. to rostos de verde, né? dye. Seus rostos? Os rostos deles. Não, olha só. É meio absurdo, eu tô pensando aqui, caraca, que catástrofe ambiental é isso? Cara, Mas- então, eu tava vendo, você tava pensando, os peixes devem tudo morrer, né? Porque. então, cadê o oxigênio da água? que não Íris é fica- rio, né? Exatamente. Então, Muitas cidades to dye é tingir, né? tingem os rios Exa- deles de verde, Exatamente. assim Such como em as, tal Chicago, como, ou assim como, exatamente. onde o rio tem sido também, né, Tingido, dyed. tingido de verde todo ano desde 1962. As comidas tradicionais seria iranianas, Irlandesa, Irish. Pessoal?